Um certo pesquisador, depois de anos de trabalho árduo buscando uma fórmula ideal para prolongar sua felicidade, sua satisfação pessoal, ele concluiu que era impossível atingir seus objetivos, uma vez que as pessoas estavam cada vez pior. Ele disse no seu íntimo: no ritmo que estamos caminhando, no ritmo que as coisas estão acontecendo pelo mundo, as pessoas se autodestruirão em muito pouco tempo. Não vejo nenhuma saída. Será que ele desanimou? Será que ele entregou os pontos? Na realidade, não. Ele fez exatamente o contrário, intensificou a sua busca. E na Bíblia, ele encontrou a melhor saída para os seus problemas. Lá no passado, um outro pesquisador também chegou a esta mesma conclusão. E com toda a sabedoria pintou um quadro realístico da situação humana. Este pesquisador é Salomão. Salomão, ele no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele disse que se empenhou em estudar todas as situações da raça humana debaixo dos céus. E fez isso com sabedoria, com dedicação. E ele observou a situação penosa dos filhos dos homens. Sabe a que conclusão ele chegou? Que tudo era vão. Era como correr atrás de um vento para pegá-lo. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 22 e 23, ainda pergunta: o que o homem realmente ganha com o seu trabalho árduo, essa ambição que ele tem, que o impele a trabalhar cada vez mais, se o seu trabalho, o seu sucesso, muitas vezes trazem frustrações. Ele tem um coração que não descansa. Podemos medir isso ao ver pessoas de sucesso pelo mundo, pessoas poderosas, com depressão, abaladas, e até suicidando. Isso mostra que realmente o sucesso não é garantia de felicidade. Depois de mostrar a futilidade da vida, Salomão destacou que só existe uma maneira de conseguir alegria genuína e duradoura. Vamos saber qual? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos ler os versículos 13 e 14. Ele disse: depois de ouvir tudo, a conclusão é essa: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más. Então, o julgamento depende de Jeová. A saída que temos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esta é a nossa obrigação. A experiência de Salomão lhe ensinou que fazer a vida girar em torno de Jeová e da sua adoração é o único proceder que resulta em felicidade duradoura e que pode também melhorar a nossa ansiedade que vivemos nesses últimos dias. Pois a falta do temor a Deus e do respeito pelas suas leis, pelo modo justo dele, é a causa do colapso moral pelo mundo, do aumento do crime, do aumento do que é contra a lei. Apenas os que respeitam a Deus, apenas estes, e aqueles que obedecem o mandamento sobreviverão
a hora do julgamento de Jeová. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, vamos ler também? Eclesiastes, agora no capítulo 8. Vamos ler os versículos de 11 a 13. E vamos ver a situação dos que promovem a justiça e dos que não promovem tal justiça. Os versículos de 11 a 13 diz: por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue vivendo por muito tempo, sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque eles têm temor dele. Mas nada terminará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele a sua vida, que é como uma sombra, porque ele não tem o temor de Deus. É isso que nós observamos. Existe uma diferença clara entre fazer a vontade de Jeová e não fazer. O resultado é muito explícito. Então somos convidados a fazer o quê? Temer a Deus, pois esta é a única forma de vivermos. Mas o que é o temor a Deus e como que nós podemos desenvolver esse temor? O temor a Jeová envolve grande admiração, reverência por ele, profunda reverência, não é superficial. Também medo sadio de desagradá-lo. As pessoas que temem a Jeová, a Deus, e se esforçam em usar o conhecimento de modo correto, estas pessoas com certeza serão bem-sucedidas. Esse temor leva a pessoa a agir com sabedoria e a tomar decisões sábias a cada momento da sua vida. Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, diz que devemos persistir em produzir a nossa própria salvação. Então, a nossa salvação não depende de Jeová. Ele está fazendo a parte dele. Depende de cada um de nós, das nossas ações diárias. Esse temor que devemos ter a Jeová, com certeza nos impede de profanar o bom nome de Jeová. O que o mundo tem feito aí de forma tão notória. Muitos nem conhecem o nome de Jeová. Aqui no livro de Gálatas, ele traz exatamente informações muito importantes por nós, porque mostra algumas das maneiras de praticar o correto temor a Jeová. E esse temor deve nos impelir em evitarmos as obras da carne. Vamos ver aqui o que são algumas dessas obras da carne. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler aqui os versículos 19 até o 21. Diz o seguinte: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, invejas, embriaguez, festas descontroladas e coisas como estas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A informação é muito clara. E devemos, com certeza, evitar esse tipo de conduta. Não devemos nem nos aproximar dessas coisas. Então, reconheça que as leis de Deus, elas visam o nosso bem-estar. E, na realidade, nos protege de danos espirituais e até mesmo físicos. E, claro, emocionais também. Até mesmo as penalidades pela violação dessas leis são para o nosso bem. Quando Jeová nos corrige, é para o nosso bem. Isso é um realinhamento que ele está fazendo, porque ele não deseja que nenhum de nós perca a visão do nosso objetivo, que é alcançarmos a vida eterna.
Ele não quer. Ele quer dar esse presente para nós. Para desenvolver esse temor a Deus, então, e saber como agir, focalize a sua mente em assuntos espirituais, ainda mais no mundo que vivemos. Mas como fazer isso, né? Focar só em assuntos espirituais. O primeiro passo é estude diligentemente a Bíblia em base diária. Não quando der, às vezes quando eu estou com uma folga, ou no sentido lotérico, né? Que se abre e fala assim, deixa eu ver o que Deus falou para mim aqui. Esse sistema não funciona. A orientação que nós recebemos é para estudarmos em base diária. Pesquisar, saber exatamente o que Jeová está transmitindo para nós. Josué recebeu essa orientação no passado da parte de Jeová. No livro de Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, Jeová disse, somente seja forte e corajoso e obedeça cuidadosamente toda a lei. Ele disse toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o realinhamento constante de Jeová. E esse livro da lei deve estar sempre em seus lábios, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Tudo. Por que fazer isso? Lá conclui, assim você será bem-sucedido e agirá sabiamente. É tudo que nós queremos, ser bem-sucedidos em servir a Jeová e agir sempre com sabedoria nos momentos de dificuldades que podemos encontrar, quando as maquinações de Satanás estão nos puxando para o outro lado. Preze, então, esses livros bíblicos como sendo cartas de Jeová para você. Estude-os, medite neles ali, de forma com seriedade, de forma plena e com constância, não esporadicamente. Você também pode usar outras ferramentas que nós temos. Nós temos aqui as publicações da Organização de Jeová, repleta em assuntos que você vai buscar dentro da Bíblia, enriquecendo os seus conhecimentos. Também frequente as reuniões cristãs e aplique nelas o seu conhecimento, participando delas. Não apenas como ouvintes, mas participe, prepare, comente. O seu comentário é estimulante para aqueles que estão do seu lado. E você também vai estar ouvindo comentários de pessoas que estará levando você a aumentar o seu conhecimento. Aplique o conhecimento bíblico, nunca deixando de fazer a vontade de Jeová. O próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E terminar a sua obra. Esta obra que nós temos aí pela frente e que temos que terminar. Conscientize-se, então, de que não podemos esconder nada de Deus, pois nós vamos ter que prestar contas a Ele. Esse é o ponto. Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, afirma que todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos de Jeová. Todas as coisas. E Lucas 8,17 ainda reforça. Lá diz que não há nada que fique escondido e que não venha a ser revelado no tempo devido. Pois Jeová, ele sempre faz isso. É uma forma que ele tem de manter a limpeza na sua casa. Saber que Jeová vê todas as coisas não é motivo para temê-lo de forma pejorativa. Não é. É um incentivo para obedecê-lo cada vez mais. Porque ele nos convida para estarmos aumentando o conhecimento a respeito dos seus mandamentos. Pois esse conhecimento vai fazer com que nós adotemos um proceder que não leva à desobediência. É isso que ele quer. Ele quer evitar dificuldades para nós. Mas o temor a Deus, ele não existe apenas por causa do seu poder. Ou da capacidade que ele tem de destruir os transgressores. Não é esse o motivo. Também não tem nada a ver com aquele inferno de fogo que eles pregam por aí. E as pessoas vão queimar. Tais sentimentos, na realidade, em vez de ajudar, só atrapalham. Esses sentimentos mórbidos
na realidade, nos desanimaria em vez de animar. Porque, como pecadores, poderíamos chegar à conclusão que não tem jeito de agradar a Deus. Eu sou o imperfeito. Mas não é bem assim. O medo de desagradar a Jeová, ele vem do apreço pela sua benevolência, pela sua bondade, por tudo que ele já fez por nós. Conhecer as qualidades de Jeová, então, é muito importante. E tudo que ele já fez e ainda fará, vai nos estimular cada vez mais. E não vamos mais querer desagradá-lo. Isso é um fato. Então, devemos conhecer, pesquisar essas qualidades de Jeová. Tiago 1,17, lá diz que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, vem de Jeová. E que Jeová, claro, ele não nos testa por coisas ruins. Ele sempre vai estar nos dando a condição de melhorarmos. Ele nunca vai nos punir, simplesmente pelo prazer de nos punir. É fácil desenvolver o temor a Jeová, não é mesmo? Não tem nada de difícil aqui que nós não possamos fazer. Mas quais os benefícios que eu tenho por temer a Jeová? Você pode se perguntar, isso é uma coisa normal. Bom, o temor a Deus, ele nos preserva vivos espiritualmente. Isso já é muito bom. O mundo está morto espiritualmente. Nossa fé está relacionada com o amor e com a confiança que nós temos em Jeová. Uma confiança plena, segura. Por isso, nós não temos medo de orar a Jeová. De contar com ele nos momentos de dificuldade. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo. E o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo ele restringe. E ainda diz que quem tem medo não foi aperfeiçoado. Então está precisando melhorar. É este o ponto. Devemos aumentar a nossa comunicação com Jeová. A oração regular, com certeza, nos achega a Jeová e nós vamos nos sentir muito seguros, cada vez mais seguros. Mas existem muitos outros benefícios, né? Também, um outro benefício, claro, é que o temor a Jeová vai eliminar o medo que nós podemos ter das pessoas aí fora. O medo, às vezes, de falar que somos servos de Jeová, de colocarmos Jeová em primeiro lugar na nossa vida. Pois se nós tivermos essa confiança plena, não vamos estar nem preocupados com o que os outros vão pensar. Estamos seguindo o Deus verdadeiro. Então devemos praticar essa pesquisa bíblica. Devemos ler, aperfeiçoar, conhecer as qualidades de Jeová. Lá no passado, os corajosos profetas de Deus, eles praticavam o bem, embora vivessem também em um mundo ruim, um mundo mau, como esse que estamos vivendo hoje. Tiago 5,10 nos exorta a seguir esses modelos. Ele diz que, no que diz respeito a suportar sofrimento, exercer a paciência, tome como modelo os profetas no passado. Eles falaram a respeito do nome de Jeová, sem medo. Agir assim, com tanta determinação e confiança, vai eliminar até mesmo o medo que podemos ter de que o homem possa nos matar. Na realidade, eles podem, né? A hora que quiserem. Os profetas, no passado, também tinham consciência disso. Mas eles acreditavam numa coisa muito interessante. Eles acreditavam no poder de Jeová de ressuscitá-los. Então, nós devemos ter a mesma fé que eles tinham no passado. Pesquisem sobre esses servos fiéis de Jeová no passado. Hebreus, no capítulo 11, versículos 32 a 35, podemos aqui citar alguns, são muitos. Mas vamos falar aqui de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, também tem Samuel. Esses homens, pela fé, eles derrotaram reinos, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, eles apagaram a força do fogo, eles derrotaram exércitos. Seria muito importante fazer uma pesquisa, então, e conhecer essas pessoas e o que eles fizeram para ter tanta fé. Então, conhecer o poder de Deus e ter fé na ressurreição, hoje, vai nos dar
a coragem para vencer esse temor dos homens que podem acontecer. Mas outra forma também do temor de Deus nos proteger é com relação à conduta errada. Aqui nós temos o exemplo de José, aquele do Egito. Por considerar Jeová uma pessoa real, José negou-se a manter relações sexuais com a esposa de Potifar e pecar contra Deus, mesmo às escondidas. Potifar era o chefe da guarnição de Faraó, né? O chefe máximo dele lá, e que depositou plena confiança em José, porque na casa dele, abaixo de Potifar, só tinha José. Era uma confiança que ele também não queria macular. O livro de Gênesis 39:9 registra a atitude de José quando ele falou para a esposa de Potifar assim: como que eu poderia cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Deus era muito real e ele não queria pecar. E ele também não queria quebrar a confiança que Potifar depositou nele. E se Deus for real para nós, como foi real para José, com certeza seremos ajudados a resistir tentações como estas e muitas outras, e nos livrar de aflições e de calamidades que certamente virão. Os relatos bíblicos mostram que Jeová, ele sempre olhou para José com muito favor e muito cuidado. Ele sempre olhou. Mas a vida de José não foi muito fácil. Ele sempre passou por situações muito difíceis, mas nunca abandonou a Jeová. Essa deve ser a nossa atitude também. Porque além de nos proteger, o temor a Jeová, ele também produz em nós felicidade. Somos conhecidos como um povo muito feliz. E ser feliz é muito bom, né? Salmos, no capítulo 112, verso 1, mostra, numa declaração, que o homem que teme a Jeová e tem grande prazer na sua lei e segue seus mandamentos, tem esse tipo de sentimento. E ainda diz, se formos humildes para com Jeová e aceitarmos as suas normas, seremos recompensados com a vida eterna. Que alegria, que satisfação, né? Viver do lado de pessoas maravilhosas. Provérbios 22:4 afirma que a humildade e o temor a Jeová resultam em riqueza, glória e vida. Não é por causa dessas coisas aí que as pessoas vivem se matando de trabalhar? Para ter um pouquinho de riqueza, glória, e esticar um pouquinho a vida ali. Temer a Jeová, meus irmãos, é realmente vantajoso e benéfico. E obedecer os mandamentos dele é fundamental para isso. Mas não é automático, requer um esforço especial. Todos os dias um pouquinho de esforço. A nossa obediência aos mandamentos de Jeová vai provar a ele que o amamos e o tememos. Não é o que falamos, são as nossas ações. A nossa obediência aos mandamentos, ela é fundamental para que Jeová deposite também em nós a confiança. Mostrar que o amor de Deus significa que devemos obedecer os seus mandamentos, está relatado lá no 1 João 5:3. Mas não se preocupe, os mandamentos de Deus não são pesados. Jeová jamais pedirá a qualquer um de nós algo que não sejamos capazes de executar, de realizar ou de cumprir. O que são esses mandamentos que ele mandou que fizéssemos? Vamos citar apenas alguns aqui. No tocante à moralidade, por exemplo, ela está em decadência no mundo de hoje. E essa decadência, ela, com certeza, vai fazer parte do nosso dia a dia, se nos deixarmos influenciar. Mas Deus delineia normas que nos promovem o nosso bem-estar. Salmos 97:10, lá diz que os que amam a Jeová devem odiar o que é mal. Não é simplesmente deixar de lado. É odiar, é eliminar, porque Jeová, ele protege aqueles que lhes são leais, livrando-os até mesmo da mão dos maus. Então, reforce o seu temor a Deus, odiando o que é mal. Aprenda a odiar o que é mal. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, vamos ler o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6.
Vamos ver algumas práticas que devemos odiar. Tem várias, além dessas que nós vamos ver, existem outras. Mas vamos conhecer um pouco delas. Aqui diz, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Isso é um fato. Aqui está algumas práticas que nós devemos odiar, nem passar perto. Evite, assim, então, a imoralidade sexual, o excesso com bebidas alcoólicas. Também devemos ter uma conduta ilibada, né, com relação ao nosso relacionamento com Jeová. No livro de Atos, no capítulo 15, versículo 20, diz que todos os servos de Jeová devem se abster da imoralidade sexual. E 1 Tessalonicenses 4:3, diz porque é da vontade de Jeová que todos nós sejamos santos, ou seja, limpos, sem contaminação das coisas desse mundo de Satanás. Mas a Bíblia também nos convida a ser honestos, não roubar, não mentir. Efésios 4:28 ainda diz que o gatuno ele tem que trabalhar para o próprio sustento e ainda ajudar outros. E Colossenses 3:9 diz que não mintam uns para os outros. Na realidade, esse tipo de personalidade é coisa lá de fora. Muitos que vieram de fora e conheceram Jeová e hoje estão na organização de Jeová, podem ter tido esse tipo de conduta. Hoje já não pode mais. Então tem que tomar uma ação e fazer mudanças. E façam as mudanças necessárias para se ajustar ao padrão de justiça do próprio Jeová. É um padrão de justiça estabelecido por ele. Mantenha um modo de vida limpo, e manifeste assim a sabedoria divina. Essa é a sabedoria que nós queremos aplicar na nossa vida. Tiago 3,17 mostra que a sabedoria de cima, ela é pura, ela é pacífica, razoável, pronta para obedecer, misericordiosa, de bons frutos, ela é imparcial e sem hipocrisia. É isso que devemos praticar e nos esforçar a cada dia para fazer. Vivemos num mundo muito conturbado, cheio de seitas, cheio de divisões, cheio de facções. Qual seguir? Qual que nós vamos escolher para seguir? Nós resolvemos seguir a Jeová. Então devemos ser neutros. Não devemos estar opinando sobre situações do mundo. Esse assunto não nos diz respeito. Isaías 2, de 2 a 4, mostra que na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará estabelecido. E ele nos instruirá. Então, é Jeová que vai fazer o julgamento entre as nações. Não somos nós que consertaremos o mundo com nossas mãos. Então, a nossa opinião não vale nada. Não vamos consertar. Hoje nós somos ensinados por Jeová a sermos pessoas pacíficas. Não aprendemos mais a guerra. Também não nos envolvemos em conflitos armados ou desarmados. Também em guerras, em políticas, terrorismo, nada disso. João 18:36, lá Jesus afirmou que o meu reino não faz parte desse mundo. Se somos seguidores dele, ele também não faz parte da nossa escolha. O que pedimos é que venha aquele reino mencionado na oração do Pai Nosso, conhecido como essa oração do Pai Nosso, não é tão conhecida. Nós pedimos esse reino, que seja estabelecido ele aqui na terra. Todos nós somos amantes, todos nós aqui, todos os nossos irmãos pelo mundo, são amantes da paz. E é isso que devemos promover, a paz. Salmos 119, verso 63 e o 133:1, diz que como é bom e agradável, irmãos, viverem juntos em união. Sem contenda, sem ranhuras. Para quê? Para quê? Nós não precisamos disso. Mantenha um bom relacionamento com outros cristãos. Não importa o que aconteceu na sua vida. Nós devemos amar os nossos irmãos. Romanos 4:19 estimula a nos empenharmos pelas coisas que promovem a paz.
E o bico torcido não promove a paz, vamos eliminar. Para que isso? Não somos estimulados a fazer essas coisas. Sejam pacíficos uns para com os outros. No livro de Romanos 12, 18, diz que esforços para serem pacíficos com todas as pessoas, não só aqui dentro, mas na nossa sociedade, no nosso bairro. Nós não levamos as boas novas para eles, devemos tratá-los de forma pacífica. Não somos amantes da paz, não é verdade? Não, não somos amantes da paz. Nós somos pessoas que promovem a paz. É diferente de só gostar. Nós não promovemos a guerra e nem distúrbios. Então, empenhe-se pela pregação das boas novas. Essa pregação vai fazer toda a diferença. Vamos manter ocupados, por quê? Porque sabemos que esta é a ordem de Jeová para nós. E só vamos parar no dia que ele falar, agora chega. E por isso, nós devemos, então, saber e procurar pessoas que querem preencher os requisitos básicos para servir a Jeová, como nós também já escolhemos e estamos servindo. 1 Timóteo 4,16 diz que persevere em todas as coisas, pois isso vai salvar tanto a ti mesmo como aqueles que te escutam. É isso que devemos fazer. Devemos continuar a demonstrar que tememos a Jeová e colocamos em primeiro lugar na nossa vida, de forma prática. Lembram-se daquela conclusão que Salomão chegou lá em Eclesiastes 12, 13? Ele disse, tema o verdadeiro Deus, obedeça os seus mandamentos, não foi? Mas ele disse ainda, pois essa é toda a obrigação do homem. Ele disse obrigação, não opção. Então nós devemos nos esforçar para fazer aquilo que o próprio Jesus Cristo falou, que ele disse que se ouviram a minha voz, também ouvirão a sua. Então, por isso pregamos. As pessoas estão sedentas de saberem ainda o que a Bíblia realmente ensina. Chega de serem enganadas pelo mundo. Sendo assim, o convite que temos é, temam a Jeová, porque se realmente continuarmos a temê-lo, usufruiremos de alegria genuína e duradoura hoje e no futuro na vida eterna.